Oi pessoal, a gente vai começar agora então o capítulo sobre difusores, sobre difração. A gente falou nas aulas passadas sobre os absorvedores, sobre a reflexão de uma onda plana numa superfície lisa e infinita, e agora a gente vai trabalhar com um caso um pouco diferente, quando as superfícies são finitas e tem alguma rugosidade. Bom, para a gente poder lembrar do que a gente estava falando, a gente pode lembrar do que foi discutido lá nas primeiras aulas, né, de que quando uma frente de onda, um raio sonoro, ele atinge um obstáculo, vai acontecer algumas coisas, né? Alguns fenômenos vão acontecer em maior ou menor grau. Ou a onda vai ser refletida na direção especular, uma parcela dessa onda vai ser absorvida, vai ficar na amostra, não vai voltar para o recinto ou para o meio de onde ela veio, e a gente pode ter uma reflexão difusa, que é parte da energia não ser refletida na direção especular, mas ser direcionada para direções que não são a direção especular, para essa direção que a gente vai chamar de direção difusa, que na verdade é todos os ângulos ao redor da nossa amostra. Bom, a gente pode lembrar das relações que a gente estabeleceu nas primeiras aulas também, de absorção. E a gente pode lembrar que a onda sonora, que é o fenômeno que a gente está interessado, ele comporta frequências que vão de 20 até 20 kHz, o que implica em comprimentos de onda que vão da ordem de 17 metros, que é do tamanho mais ou menos de um caminhão cegonha, desse que carrega carro, até 17 milímetros, que é uma distância realmente muito diminuta. Então a gente tem uma variação aí de cerca de 11 oitavas dentro do espectro e uma variação enorme no comprimento de onda. Isso implica que quando a gente tiver uma amostra que seja tanto finita, né, tem um tamanho aqui dl, quanto tenha irregularidades na superfície, que podem ser de maior ou menor grau, esse D e R, a gente vai ter regiões do espectro em que o comprimento de onda vai ser muito maior do que essas dimensões, ou que uma dessas dimensões pelo menos. A gente vai ter regiões do espectro em que o comprimento de onda é mais ou menos da mesma ordem de grandeza do que as regularidades ou que o tamanho da amostra. E a gente pode ter regiões do espectro em que o comprimento de onda realmente é muito menor, é muito diminuto em relação ao tamanho das regularidades ou ao tamanho da amostra que a gente está interessado em caracterizar, certo? Então a gente vai ter naturalmente todas essas três situações dentro da sala ou na interação da onda com um aparato em específico. Bom, então a gente lidou no capítulo de absorção com superfícies que eram, na verdade, infinitas e totalmente lisas, mas na prática a gente tem dentro de uma sala ou num experimento de caracterização de um difusor uma superfície que é finita e que é áspera, que é rugosa, que tem irregularidades na superfície, né? Frequentemente no caso dos difusores são irregularidades que a gente vê, que a gente consegue ver com o olho nu, né? E toda superfície que for finita e tiver uma rugosidade, ela vai em algum grau espalhar o som por meio de uma reflexão difusa. É a mesma história da onda do mar chegando lá nas pedras, né? É tão irregular que a onda chega e difrata em todas as direções. O que nós queremos agora em acústica de salas e particularmente no capítulo de difusor é encontrar meios em que a gente possa prever e também controlar o espalhamento causado por um determinado aparato. Agora, a difração é um fenômeno bem complicado, bem complexo. A gente vai ver um pouco da matemática do fenômeno, vocês vão ver que ele é bem complexo. E prever uma coisa, controlar é outra tarefa relativamente bem grande. Então, prever já é difícil, controlar também é bem complicado. Mas a gente vai ver que existem algumas soluções que têm difusão aí controlada, certo? Em acústica de salas, a gente tem também, particularmente em acústica de salas, a gente tem dois lados da moeda. A gente tem o lado do fabricante, que é quem fabrica o tratamento acústico, que está interessado no design do aparato, no entendimento dos detalhes e como os aparatos difratam o som e no controle dessa difração. E para isso a gente tem historicamente se evoluiu na direção de criar um coeficiente chamado coeficiente de difusão, e a gente tem
como os aparatos se relacionam dentro da sala para criar um campo acústico difuso com as propriedades que a gente quer, que é o ponto de vista ou do ouvinte ou do projetista de acústica de salas. Então, muitas vezes o projetista, o arquiteto ou o engenheiro que está projetando a sala, ele não está interessado em fazer o design do difusor, mas ele está interessado em saber em como que aquele difusor vai impactar no som dentro da sala dele. Historicamente, os softwares de acústica de salas, como o Odeon, Raios, o próprio trem que a gente está desenvolvendo, eles usam o coeficiente de espalhamento, que é um coeficiente diferente do coeficiente de difusão criado tipicamente ali na indústria que estava inventando os primeiros difusores. Hoje a indústria que fabrica difusores, as empresas boas que fabricam difusores, elas fornecem dados tanto de coeficiente de difusão quanto de coeficiente de espalhamento. Os softwares de acústica de salas continuam utilizando, em sua maioria, o coeficiente de espalhamento, porque ele expressa uma razão energética. Mas existem algumas tentativas, bem modernas, eu diria, de tentar incluir dados do coeficiente de difusão dentro da simulação de acústica de salas, mas isso é uma coisa que ainda não está disponível comercialmente. Bom, esses dois coeficientes, o coeficiente de difusão aqui, do primeiro e o coeficiente de espalhamento, eles não representam a mesma coisa, eles representam coisas ligeiramente diferentes, têm métodos de medição diferentes, e a gente vai ver isso ao longo das aulas desse capítulo. Tá? Primeiro, eu queria apresentar para vocês alguns tipos de difusores que a gente vai ver depois que a gente tiver visto essa parte de caracterização. A primeira classe de difusores que a gente pode encontrar são os difusores geométricos, e a gente tem vários formatos de geometria que causam espalhamento ou difração da onda sonora. Qualquer aparato que for liso e finito, ele vai em algum grau espalhar a onda sonora. E a gente tem os painéis retangulares que são utilizados comumente em salas aí no teto para redirecionar reflexões, e muitas vezes a gente tem uma nuvem de painéis também, que são painéis pequenos que a gente consegue orientar o ângulo deles. E esses painéis, pelo fato de eles serem infinitos, eles vão espalhar, e a gente vai ver como exatamente eles espalham e em que grau eles espalham. Usualmente a gente vai ver que eles espalham mais o som numa faixa de frequência que o comprimento de onda é muito maior do que o tamanho do aparato, porque o aparato tipicamente é regular, ele não é rugoso, por assim dizer. A gente tem alguns painéis que a gente chama de hemisféricos, convexos, côncavos, que em geral são cilíndricos, etc., que são finitos. A gente tem os painéis convexos, que estão com a face externa aí do círculo, voltada para a sala. E a gente tem os painéis côncavos, que também, contra talvez o senso comum, vão sim funcionar como difusores em algum grau, especialmente fora da região focal deles, muito longe da região focal. E a gente vai ver como que esses aparatos também espalham o som, como que eles funcionam. A gente tem alguns difusores aí na parte de difusores geométricos, que são os piramidais finitos. Tipicamente a gente usa um arranjo, às vezes, de pirâmides, e eles têm uma característica bem peculiar de espalhar o som primordialmente em duas direções. Nós vamos ver também como é que eles funcionam. E a gente tem depois uma outra classe, que são os difusores de Schroeder, que são os difusores criados a partir de sequências numéricas que têm boas propriedades de difusão. A gente vai ver qual é a relação dessas sequências com a transformada de Fourier, por exemplo. Por que a sequência é boa para espalhar o som? Por que uma determinada sequência matemática funciona no design de um difusor? Então a gente tem aqui o QRD, um Omnifusor lá, proprietários da RPG, esses difusores de Schroeder são difusores criados pelo Manfred Schroeder, que são sequências numéricas atribuídas ao nome dele. E a gente tem uma terceira classe, que são os difusores de superfície otimizada. Não é que o difusor em si é ótimo e melhor que os outros, é que ele tem uma superfície que foi otimizada para ter uma boa difusão, um bom espalhamento, certo? E a gente tem alguns formatos aqui a gente tem uns formatos de Gaussiana, um formato de SP-Line, um formato de dupla senoide, que
formam desenhos interessantes do ponto de vista arquitetônico e funcionam também como difusor, certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.